Olá, meu nome é Zirlene do Carmo Martins, aluna do curso de Administração Pública no Polo de São José dos Campos, ministrada pela Federal de Ouro Preto. Hoje eu vou exemplificar um exemplo da atividade proposta pelo professor Wilson José, da matéria de Estatística Aplicada em Administração. Tá? Nesse exercício, eu vou propor alguns exemplos da aplicação das variáveis, tanto quantitativas, que seria nominais e ordinais, quanto quantitativas, que seria as discretas e as contínuas. No primeiro caso, a cor dos cabelos dos alunos de uma escola. Nesse caso, a variável que seria a cor pode ser qualquer objeto ou não e é considerado nominal, uma vez que essa variável qualitativa tem a ver com as palavras e ao inverso, que seria a quantitativa, mais a ver com os números. Portanto, a cor do cabelo, como não possui uma ordem contínua, por isso que ela é considerada uma variável quantitativa nominal. No segundo exemplo, o número de filhos de casais residentes em uma determinada rua. Apesar do número ser, no caso, uma variável, variável quantitativa, uma vez que é possível contar de forma simples a quantidade de moradores com filhos na rua, então é considerado uma variável quantitativa, no caso, discreta. No próximo exemplo, que é o ponto obtido em cada jogada de um dado. No caso do dado, como os seus lados são limitados, ou seja, apenas 6 opções, essa variável é considerada, então, uma variável quantitativa discreta pela proporção dos lados. O próximo exemplo, que seria a naturalidade das pessoas que vivem na cidade de São José dos Campos. Nesse caso, não possui uma ordem natural, pelo fato de ser naturalidade, ou seja, uma naturalidade não é melhor do que a outra, então não pode sobrepor. Então, nesse caso, é considerada uma variável qualitativa nominal. No próximo exemplo, que a escolaridade dos funcionários de uma empresa. No caso, escolaridade, existe uma ordem, uma ordem consequencial para o grau de cada escolaridade, ou seja, existe uma hierarquia que deve ser respeitada, de acordo com a escolaridade. Então, nesse caso, por existir uma hierarquia, é uma variável quantitativa ordinal. Já no caso da classe social, também existe uma hierarquia, ou seja, a renda da classe A sempre será superior à classe B, assim que a classe B também será superior à classe C. Então, portanto, é uma variável qualitativa ordinal. No caso, as patentes do Exército também seguem a mesma sequência, Então, as patentes também possuem uma hierarquia, que sobrepõe sobre a outra, tornando-se, então, uma variável qualitativa ordinal. E nos cargos de uma empresa, também segue o mesmo objetivo. Então, segue uma hierarquia que também possui uma hierarquia a ser respeitada, onde também, no caso, é uma variável qualitativa, porém ordinal, no caso de uma ordem. E no último exemplo, que seria o tempo em segundos que cada trabalhador de uma indústria leva para montar determinado equipamento, nesse caso, o tempo, de um modo geral, é uma variável. Aí, de acordo com o rendimento de cada trabalhador na produção, que é no caso determinado. Contudo, essa variável, ela passa a ser uma variável, no caso quantitativa contínua, pelo fato da continuidade do serviço de cada funcionário dentro da empresa. Tá? Aí, no mais, finalizo aqui a minha apresentação. Obrigada, tchau, tchau.